É isso mesmo, agora são 7 horas, aliás, 19 horas mais 2 minutinhos e nós estamos começando, então pode chegar. E eu, claro, quero convidar aqui, né, falar dos meus convidados, porque estão chegando aqui pela primeira vez. Robertinha, fala comigo, Roberta, boa noite. Boa noite, Vandinha. Boa noite para você, minha querida, como é que você tá? Vou te falar, pra ser sincera, eu tô muito nervosa, viu? Mas em nome de Jesus a gente vai conseguir fazer esse podcast. Pois é, mas o nervosismo faz parte, não é verdade? Porque nós estamos começando um novo quadro, um novo programa, pode chegar. E é um programa que vai atingir, vai mexer no coração de muita gente. E nós vamos mexer no coração de muita gente, vamos falar com um convidado muito mais que especial. Agora são 7h01, boa noite para você que está sintonizado. E Robertinho, nós estamos aqui, gente, em oferecimento de quem? Barros Cruz, Arquitetura e Engenharia. Eles prestam os seguintes serviços: elaboração de projeto arquitetônico, elaboração de projeto de estrutura de concreto, elaboração de projeto de estrutura metálica, construção de casas e galpões industriais, a localização e locação de retroescavadeira. A direção, nosso querido amigo Albenis. Então deixa eu mandar um abraço para você, Albenis, que está curtindo agora o programa. Você quer construir? O que você está querendo fazer aí, em se tratando de, claro, dessa estrutura maravilhosa que é nosso amigo Albenis, que é uma pessoa que sempre que chega junto, eu chego junto, ele me recebe com um carinho mais que especial. Então, elaboração de projeto arquitetônico, elaboração de projeto de estrutura de concreto e muito mais é com Albenis, da Barros Cruz Arquitetura e Engenharia. Não para por aí, né, minha amiga Roberta? Tem mais, né? Fala pra gente. Com certeza, sim. A Drogaria Pompeana há vários anos no mercado e com os melhores preços, produtos e atendimento. A entrega é super rápida e cobrindo qualquer oferta no mercado. Ligue e faça seu pedido no 3523-1951 ou pelo WhatsApp 37999-881951. Um abraço aí para o nosso querido amigo Guilherme, que está na direção da Drogaria Pompeana. Exatamente, falar o que do Guilherme? É meu chegado, meu parceiro, um beijo, Gui, sucesso aí nas suas vendas, mas não para porque tem mais gente apoiando o nosso Pode Chegar, viu? Se agora você quer um lanche rápido e saboroso, o Mister Massas é o lugar certo para você. Com macarrões super recheados e um molho maravilhoso. Que delícia! E além do mais, tem aquela panqueca que você precisa experimentar. Wanda, que delícia, viu? Você tem que experimentar. Então pronto, pintou aquela fome, a gente chama quem, Roberta? O Mister Massas. Você pode fazer o seu pedido através do WhatsApp 37 9999 15516 ou no app Ai Que Fome. O Mister Massas possui envio via delivery funcionando de terça a domingo de 6h30 às meia-noite. E é claro que os nossos amigos queridos Alisson Galvão e Emanuela Freitas estão na direção do Mister Massas. Delícia, e um abração para essa galera especial preparando lanches saborosos para toda a família. Continuando, temos a Companhia da Coxinha, Pastelaria e Sorveteria. Os melhores salgados e os melhores preços você encontra lá. Salgados que derretem na boca e um sorvete delicioso feito por ele mesmo, Glênio Lester. Exatamente, eu falar do Glênio é uma alegria, porque começou juntinho aqui com a Vandoca, começou com a Wanda Reis e tá tudo certo. Que é um lanche gostoso. Vá lá para a pastelaria do Glênio, tem também aquele sorvetão, né, Roberta? Com certeza, vários sabores e óbvio que caseiro, né, Wanda? É uma delícia. Exatamente. E agora, Roberta, vamos chegando, pode chegar nosso convidado, vamos cumprimentar esse convidado tão especial que veio com tanta boa vontade de contar sua história, porque é assim aqui, ó, o programa Pode Chegar é um programa de superação e a boa noite é pro Wagner, meu amigo tão querido, Wagner Evilásio. Boa noite, meu querido, seja bem-vindo. Boa noite, Vandinha, né? Boa noite, Roberta, boa noite também para todos, né, os ouvintes aqui da 97 e dizer com uma satisfação imensa estar aqui com vocês essa noite. Wagner, quando eu te fiz o convite, você disse que no momento que eu te fiz o convite, você sentiu que o Espírito Santo de Deus tocou em você. Como foi isso? Exatamente, Vandinha. Eu estava chegando, né, dia de sábado eu levo comunhão para os enfermos, eu estava em casa, tinha acabado de chegar, recebi essa ligação pelo convite, né, para estar aqui hoje no podcast, Pode Chegar. E quando você falou o tema que era superação, eu comecei a dar cada arrepio e com certeza é coisa do Espírito Santo, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, que é a superação, né? A gente tem um testemunho de vida lindo aí,
a gente tem superado cada das adversidades, né? E supera até hoje, né? Que a vida não é fácil, né? Mas com Deus a gente supera. E eu fiquei muito emocionado e muito arrepiado mesmo. Obra do Espírito Santo. Exatamente, Wagner. Falar de você parece uma tarefa fácil, mas ao mesmo tempo não é. Porque a sua história é comovente e a batalha que você travou, eu tenho certeza que muitas famílias hoje estão travando, que é a superação do álcool, a superação das drogas, a superação do roubo e de muito mais. Hoje, abertamente, você veio para contar a sua história, mas uma história que vai servir de exemplo para muitos que estão nos ouvindo agora. Isso aí, Wanda. Então, posso começar? Fique à vontade. Bom, gente, como já foi apresentado, né, eu me chamo Wagner Evilásio da Silva, tenho 35 anos, né, sou casado com a Patrícia Aparecida de Souza, residente, né, do bairro Volta do Brejo, um bairro que eu amo, né, que me acolheu há uns 10 anos, fiz muitas amizades, né, exerço um trabalho além da pastoral da criança, né, sou filho, né, da Maria Águida, filha da eterna Dona Preta, né, em memória, minha avó chamava Dona Preta, uma senhora que andava no carrinho de roda. A gente foi nascido, né, e criado ali de trás do Campo do Cabo. Fui criado sem pai. Tenho um irmão por parte da minha mãe, que foi criado junto comigo, que é o Wilbur, né? Hoje mora em Nova Lima, um abraço para ele. E tem outros irmãos por parte de pai, que nós não tivemos convivência junto, mas temos uma consideração, mas não temos convivência junto, né? E fui criado a vida toda por minha avó e por minha mãe. E eu era um menino muito solto, né? A gente, quando é criado sem pai, a gente começa a sair e muitas das vezes a gente começa a manipular a família da gente, né? Principalmente a mãe, a coitada da mãe e da minha avó, né? A gente ia lá pro centro da cidade, curtir aquelas farrinhas que tinha, e falava com a nossa mãe que nós estávamos em outro lugar e muitas das vezes não chegava, ela nem via, a gente chegava na ponta do pé, sempre tudo começa a dar errado quando você começa a manipular a sua família, né? Exatamente. E a gente ia lá pro centro, naquela antiga praça Levi Campos, não sei, o pessoal aí mais antigo vai lembrar, quando tinha os coqueiros lá. E a gente ali danava beber coca com pinga. E automaticamente, né, a gente gostava disso. E todo sábado aquilo virava uma rotina, né? A gente voltava para casa bêbado, né? E sempre manipulando a mãe da gente. Mentindo, falava que estava em outro lugar muito diferente, né? E com isso a gente vai tomando decisões erradas na vida, né? Porque quando você tem esse hábito de começar a beber muito novo, as consequências de outras coisas vêm. Porque quando você está criado solto, igual hoje em dia a gente vê muitos, né, adolescentes, jovens soltos na rua e às vezes os pais não sabem onde que está. E a tendência de entrar uma droga é muito fácil, né? Porque você está ali, como diz o outro, você está ali aberto a qualquer coisa de ruim, que o mundo tem muitas coisas para oferecer, mas Wagner, nem tudo convém. Não te cortando, mas só para a gente poder entrar um pouquinho mais na sua história, o que você hoje pode falar dessa sua ausência de pai? Para você prosseguir, primeiramente eu quero entender lá atrás essa história, porque muitas pessoas vão se identificar com você sobre a ausência do pai naquela época. Você achava assim, eu não tenho pai, então tá tudo certo, deixa eu me perder. Era mais ou menos isso? Wanda, eu acho que um pai é um cuidador, né? Um pai faz falta. E eu venho de uma família que bebia muito, portanto eu perdi a minha mãe e mais 4 tios, tudo por consequência do álcool, né? E quase que eu também vou por consequência do álcool. E eu tinha um tio que ele era a mesma coisa de um pai para mim, eu conversava muito com ele, dialogava muito com ele, sabe? Ele me dava conselho, mas porém ele bebia muito. E eu esperava muito assim, como se fosse meu pai. Eu acho que a falta da presença de um pai faz falta, que a gente sente um vazio. Portanto, se a gente for ficar martelando muito nessa situação, pensando que o meu pai ainda é vivo, né? Então, o que acontece? O meu pai ele é vivo, eu conheço ele de foto, né? Mas eu tive, podemos dizer assim, uma rejeição, né? Uma rejeição do meu pai, porque ele não quis me assumir, né? Mas eu não deixei me abalar por conta disso, não. Porque a minha mãe falou isso, quer saber de uma coisa? Esquece que você tem um pai, mas a gente não esquece, né? A gente não esquece. Eu, como me superar isso, eu não gosto de ficar pensando muito, porque senão a gente entra num momento de depressão, Sim. né? E aí isso me dá mais força de eu caminhar e lutar para dar uma dignidade, né? Podemos dizer assim, para a alma da minha avó e da minha mãe, essa que me criou, a qual tem todo carinho e dedicação. Exatamente. Você está se identificando com a história do Wagner, que foi criado sem o pai, ali pelos avós, pela mãe solo, não é, Wagner? Isso. E isso talvez tenha acarretado você ter tomado um rumo tão diferente, que te fez sofrer tanto naquela época, né? Isso, é verdade, mano. Que você não tem orgulho, tenho certeza de contar, assim, de ter vivido aquilo. Isso. E com isso, Wanda, eu sou muito grato à minha família, que eu vim de uma família muito humilde, né? A gente
não tem vergonha de falar isso. Hoje, né, a gente faz um trabalho voluntário lindo, né, que ajuda muitas famílias com cesta básica. E eu já fui ajudado no meu passado. E as coisas na minha casa não eram muito fáceis, né? A minha avó, mas a minha mãe, né, ali, a gente só com a aposentadoria da minha avó e as coisas ali, meados de ano 97, as coisas eram difíceis, muita gente ajudava a gente. Graças a Deus nunca faltou comida, mas o arroz, sempre mais era arroz e feijão, sempre tinha, graças a Deus, né? E minha avó também nunca deixou faltar um caderninho e um lápis pra gente estudar. Só que acontece, quando você é criado sem pai, você é um menino criado solto, a tendência de você ficar um menino levado é muito. Então, portanto, eu ia para a escola e às vezes eu avacalhava quem estava querendo estudar, né? Eu tinha professores bacanas, lembro da dona Zileia, Daniel, essa turma aí, né? A qual lutou muito para ensinar a gente. E eu, muitas vezes, eu ia para a escola para avacalhar quem realmente queria. E com isso, a gente vai fazendo as amizades erradas que não dão frutos bons. E com isso, né? Eu fui expulso do estadual uma vez, pelo Osés e o Mauro, né? A dona Dark, que eles eram bem nervosos, né? Eu lembro. Mas eu também era insuportável, era difícil, né? E isso, eu amadureci muito. Depois eu fui para o Francisco de Oliveira e tomei uma decisão que eu aconselho aos jovens que estão me ouvindo a nunca tomar. Que é deixar de estudar para trabalhar. Nunca faça isso. Se você tem seu pai, sua mãe, ou seja uma pessoa que cuida de você, que te dá um suporte para você estudar, estuda, estuda. Porque eu larguei a escola para trabalhar e isso não é conveniente, porque você começa a trabalhar novo, você não estuda, aí você trabalha a semana toda, chega no final de semana, você vai ao boteco beber golo. Beber cachaça, beber cerveja, como diz o outro, acha que tá abafando e não tá abafando é nada, você não está vivendo. E como eu falei, por eu entrar na bebida muito novo, eu fui conhecendo outras coisas, né? Comecei, além da bebida, a cheirar o tal do tiner, né? Que é uma substância muito forte. A gente cheirava tiner, enturmado com alguns amigos, né? Alguns desses amigos que eu estou falando com vocês, colegas da época, a maioria deles morreram. Posso dizer aí que de 100%, 60% já morreram, né? Que hoje a crueldade, né, com os dependentes químicos é grande. Eles não tiveram a mesma felicidade que eu. E com isso a gente começou a cheirar tiner. Do tiner a gente conheceu o baseado. E droga é assim, gente. Droga é igual uma comida gostosa. Se você usar e gostar, a tendência é você ficar viciado através da primeira usada, do primeiro golo. A tendência a ficar um viciado é 99%. Porque se você usar e gostar, você vai dar continuidade. Começamos na coca com pinga. Da coca com pinga passamos pro tiner. Do tiner para maconha. E com isso também, consequentemente, veio a cocaína, né? Tudo que eu trabalhava a semana inteira de servente de pedreiro na época, né? E quero mandar um abraço pro meu primeiro patrão, que é o Jairo D'Agostinho, a qual considero demais, né? Tipo assim, ele é um pai que eu não tive, porque me deu a oportunidade de trabalhar e tudo. Um abraço pro Jairo, pro Adriano e toda a família. E eu pisei na bola com ele muitas vezes, mesmo assim, ele sempre acreditou em mim, sempre abriu a porta do emprego pra mim, Vandinha. E tudo que eu ganhava, como minha avó pagava o aluguel e tudo da casa, o que eu ganhava era pra droga. Wagner, naquela época da escola, tinha aquele coleguinha que chegava te oferecendo ou você mesmo ia introduzindo no meio deles? Como que funcionava? O que acontece, Wanda? Eu tinha aqueles colegas que eu gostava muito de turmar com eles, que ela é como assim, ela é a galerinha da bagunça, né? Como diz o outro, fazia o meu tipo, me identificava com ele. E sempre tinha aquele coleguinha que tinha algo diferente para apresentar, que já conhecia alguma coisa. E a gente ali, né, frágil, podemos dizer assim, naquele intuito também já queria conhecer. Então, o baseado vem dos colegas. Ah, fuma aí que é bom demais. Aí a gente experimenta, é uma gosta. fala, é só uma fala, é só uma palavra. Vem, é só uma palavra. Vem que é bom, vem que experimenta é gostoso. Pra você ver. Experimenta, não isso. tenha medo. E a gente vai vendo, o olho da gente começa a lumiar e quando você assusta, você já está ali independente. E uma coisa, Wanda, que eu vou falar pra você, a primeira droga é sempre te dão. Quando você não é viciado, que você toda hora aparece alguém te dando, depois que você vira viciado, esse mesmo que te deu a droga, ele vira as costas pra você e não te dá. Ele não te dá. É igual hoje em dia. Hoje em dia o cara dá a droga pra uma pessoa, a pessoa usa, vira um viciado, depois se o cara ir lá e comprar uma droga fiado, o mesmo cara que estimulou que o cara usar a droga vai lá e mata ele. Infelizmente o mundo hoje é assim. A força para sair naquela época, a força para se libertar, a força para sair daquela situação, você não tinha? Não tinha, Wanda. E consequentemente, né, na época que eu usava droga, não tinha o tal do crack. Aí que chegou o tal do crack. Aí eu tinha muito medo de usar o crack, porque era uma droga muito devastadora. Você vê que quem mexe com crack, nem coitado, anda bem magrinho, desleixado, tudo que faz é pelo crack. O crack ela é uma droga tão devastadora que quanto mais você usa, mais você quer. Se a pessoa que usar o crack e gostar, se ela for rica, ela quebra.
Se ela for milionária, ela morre de overdose. E quando eu conheci o crack, aí que a minha vida começou a desandar muito. Tudo que eu fazia era por conta do crack. Eu tive coragem de... Eu trabalhava a semana inteira, pegava meu dinheiro na sexta-feira à tarde, no sábado de manhã eu já não tinha nem um centavo. Roupas boas que eu comprava cedo, eu vendia à tarde para usar. Já cheguei a pegar botijão de gás da casa da minha avó para vender, já cheguei a vender trem de comida. Então é uma droga insuportável. Wagner, essa parte que você disse aí, ela é lamentável, a gente conhece essa história, porque realmente começa assim. E quando havia um sinal, a família percebia que você estava diferente e percebia que você estava realmente furtando as coisas em casa, a família chegou a desconfiar, a falar com você, ô Fagner, tá errado, ou você ali driblava a família? O que acontece, Wanda? O usuário de droga, ele é uma pessoa manipulador, e ele sabe manipular muito bem. E a gente manipulava muito bem a coitada da minha avó e a coitada da minha mãe. A gente sempre manipulava. Enquanto a gente conseguiu manipular, a gente manipulou. Até que chegou uma vez que elas descobriram. Quando descobriram, elas choraram. Choraram muito. Choraram muito, porque vendo ali aquele filho que ela gerou na sua barriga, né, com tanto amor, com tanto carinho, fez de tudo para dar um caderno, fez de tudo para dar uma roupinha, né? E quando ela vê que a pessoa usando droga, elas choraram. Choraram, né? Choraram muito, mas aceitaram, porque independente de qualquer coisa, eu sou o filho dela. Né? Exatamente. Portanto, Wanda, eu vi uma vez uma palestra, né? E é a pura verdade. Pode ser o cara mais assassino que tiver, o maior traficante tiver, se eu tiver preso, a mãe dele sempre vai falar, eu vou lá ver o meu menino, porque aquela pessoa, mesmo sendo usuário de droga, um assassino que seja, ele nunca vai deixar de ser o menino da mãe dele. Gente, são agora 19h17, e a história do Wagner só está começando. Você, de repente, quer contar para alguém, olha, o Wagner está falando lá na exclusiva, lá no Pode Chegar, está começando hoje. É um depoimento que toca fundo em quem quer ser tocado. Porque o depoimento do Wagner hoje vem transformar, né, de repente, o modo de pensar de muita gente. Ah, não vai usar porque é vagabundo, vai usar... Não, às vezes ele é pego e não consegue sair. Aqui deixando um abraço para você, a Ana. Não deixou o sobrenome, mas a Ana dizendo que depoimento lindo seu. E nós estamos aqui, Robertinha, 19h18, gente, oferecimento da Drogaria Pampiana, lá do lanche do Glênio. Fala pra gente, Robertinho. Gostaria de agradecer primeiro, novamente, né, ao nosso convidado Wagner por ter aceitado vir no nosso programa e ser aí o nosso primeiro convidado. Também gostaria de agradecer aí os nossos patrocinadores que apoiou a gente, né, decidiu nos apoiar nesse programa que se iniciou, né, Vandinha, que vai aí prevalecer por muito tempo. Se Deus quiser, Barros Cruz, Drogaria Pampiana, quem mais, Roberta? Vamos lá, Mr. Massas, Companhia da Coxinha, com os melhores salgados para você. Exatamente, toda essa galerinha junto com a gente, Barros Cruz, Drogaria Pampiana, e vai chegando mais pessoas que vão aqui ajudar esse programa a ir para frente, porque a fala do Fagner hoje, o depoimento dele, vai servir para mexer e tocar no coração de muita gente. Fagner, às 19h19, você pode prosseguir, por gentileza. Como eu estava te contando, né, Wanda, foi um sofrimento quando a família descobriu, mas nunca deixou de ser o filho da minha mãe e o neto da minha avó. E a minha avó, o que ela pôde fazer por mim e meu irmão, ela fez, né? E com isso, consequentemente, pelo uso das drogas, né, quando você não tem nada para roubar em casa, você dando a roubar na rua, né? Eu era desse tipo, eu usava o crack, quando o dinheiro acabava, né, para sanar aquela vontade, eu ia para cachaça. Portanto, né, eu fiquei muitos anos, né, perdi um tio ali onde o povo fala sem terra, que é ali perto do Campo do Cristalino, onde fica uma turma de homem bebendo, né. Eu fiquei, né, encostado ali muitos anos, né, mas graças a Deus eu consegui sair dali, né. Fagner, quando você fala assim que ficou encostado ali perto do campo do Havaí, ou do Cristalino, a gente não te vê lá. É interessante como eu não consigo te ver naquele lugar. Wanda, mas ali eu fiquei ali, eu perdi um tio ali, um tio meu morreu ali, ele bebia muito e não alimentava direito, ele foi pra lá beber cedo, e ele bebia e me orava, só que esse dia ele foi tentar beber para me orar e não me orou. O que aconteceu com isso? Ele caiu lá e morreu lá. E parece que... Eu não acredito nesse trem de maldições extremas, porque eu tenho muita fé em Deus. Mas depois que o meu tio faleceu, parece que eu tomei posse do lugar dele. Tinha uma força que me arrastava para ali todo dia. Todo dia eu acordava cedo, o meu café da manhã era um copo de cachaça, né? Assim, Wanda, eu tô indo um pouquinho mais rápido, mas toda a vida, graças a Deus, eu fui muito trabalhador. Muito trabalhador.
Comecei a trabalhar desde os 11 anos de idade, mesmo criado solto, a minha mãe tinha muito orgulho de mim que isso. Eu era muito trabalhador, graças a Deus. Comecei a trabalhar no Aldrin, né, no Aldrin Lance, a qual sou fã demais desse cara. Um abração pra ele. Te deu oportunidade, me deu oportunidade. Isso, quando a minha mãe morreu, eu era funcionário dele, eu perdi minha mãe. Minha mãe morreu com 29 anos, quando minha mãe morreu, eu estava com 12 anos, né, o Aldrin me deu todo o suporte necessário. Gosto muito dele. Além do Aldrin, trabalhei também com o William Edgar naquela época, lá no Bar do Centro. Trabalhei também uns tempos no Bar do Maurício, né? Toda a vida eu fui muito trabalhador, trabalhei com o Jairo também. E toda a vida eu fui muito trabalhador, até que chega um certo tempo, de tantos dias, você não consegue trabalhar. Você não consegue trabalhar. Aí você queira trabalhar, mas o corpo não ajuda, né? Wagner, só para que as pessoas fiquem por dentro, como que foi a primeira sensação que você sentiu na primeira vez que você furtou algo dentro da sua casa? Uai, Wanda, pra ser sincero, a gente não vê o que a gente está fazendo. A gente vê depois. Depois que você... Que a pessoa, quando ela está viciada em droga, muitas vezes ela não vê o que ela está fazendo assim, em relação de furto. A pessoa está tão viciada que se a pessoa for viciada e tiver um celular, ela vende o celular. Depois que acaba o efeito, no outro dia que ela vai ver, nossa, vendi meu celular. Né? Às vezes o celular vale R$500, ela vende o celular por 10. Né? Então, já aconteceu uma vez, eu vendi um botijão de gás de casa da minha avó por R$10. Um botijão de gás que na época era 90. Né? E tem muita gente que pensa assim, eu vou comprar, porque se eu não comprar, eu compro. Né? Então, infelizmente, acontece. Roubava bicicleta, né? Roubava bicicleta nova, roubava bicicleta de bicicleta por R$10. Né? Então, é uma coisa muito complicada. E às vezes não, a força do vício, né? A vontade de usar. Isso, a vontade de usar fazia com que você tomasse qualquer atitude. E o que o Wagner está dizendo agora, ela serve para muita gente. Serve para você que está passando dificuldade aí na sua casa, na sua família. Mas se você de repente quer conversar com o Wagner, a gente depois vai passar o número de telefone, de repente você quer se aconselhar com ele, né, Wagner? Isso. Tem alguém que de repente... O Wagner é um grande palestrante. Ele hoje dá lindos testemunhos, ele passa várias experiências da vida dele, não só na igreja, mas também para amigos, para pessoas que ele sabe que está em dificuldades. Wanda, e sempre, né, lembrando que sempre glorificando o nome de Deus, né, porque tudo que a gente passou, a gente tá aqui hoje é porque Deus nos permitiu estarmos aqui, né. E dando seguimento, mano, chegou uma certa hora que ninguém mais me dava serviço, porque eu não ia trabalhar mais. Aí foi a hora que eu fiquei lá, né, igual eu te falei, ali perto do Campo Estaleno, só bebendo gole e droga, né. E a coitada da minha avó pelejando, e nisso, entra e sai na casa da minha avó, tadinha, como eu perdi minha mãe muito nova, a minha avó acabou de criar a gente, e muitas pessoas me ofereciam, né, ajuda, e eu não queria ajuda, né. Eu era aquela pessoa brigador, né, apanhava muito, apanhava quase todo dia, andava só machucado, deslocado de tanto apanhar das pessoas, que a pessoa quando tá bêbada não tem condição de brigar, nem caça briga, e quando tá com pessoas maus, que hoje infelizmente tem muitas pessoas maus, a gente apanhava muito. E, portanto, mano, teve um dia que eu fui rezar um texto, hoje eu sou coordenador do grupo de oração, juntamente com o Geraldo e o Manu, um abração para eles, né, que nasceu dentro do mar, da paróquia lá de São José do Voo do Brejo. Nós fomos rezar um texto na casa de uma pessoa, quando eu cheguei lá, começou a olhar para mim e chorar. Nossa, Wagner de Deus, eu vi o seu um dia, tudo braiado de sangue, tudo mijado, e eu vendo o seu hoje, começou a chorar de emoção, Wanda, e aquilo ali também eu já comecei a me encher d'água, eu fiquei muito emocionado, porque o que Deus faz na vida da gente é algo, né, extraordinário. E você nessa época, então, você era usuário, foi convidado para um terço? Não, assim, eu fui rezar um texto, depois que eu recuperei, que a pessoa me viu hoje recuperado e lembrou o que eu era. Aí o que acontece? Para mim mudar de vida, muitas pessoas me ofereciam ajuda. Vamos internar, e quando a pessoa é usuária, ela não reconhece que ela precisa de uma ajuda. Ela é autossuficiente, eu não preciso de... É igual a pessoa que é viciada no álcool, né? Às vezes tem um pai de família que bebe todo final de semana, bebe todo dia de tarde e fala, eu não sou viciado, a hora que eu quiser parar, eu paro, mas não consegue ficar um dia sem beber. O dependente químico e o alcoólico é desse tipo, era desse tipo, a pessoa falava, vamos parar, não, bebo no dia que eu quero, mas não ficava um dia sem beber. Entendo. Eu uso a droga na hora que eu quero, mas todo o dinheiro que eu tinha era pra droga, né? E eu não aceitava ajuda, e quando a pessoa falava em me ajudar, eu era nervoso, ficava bravo. Aí como você rouba um botijão de gás na sua casa hoje, você rouba uma bicicleta no fulano ali amanhã, você rouba outra bicicleta ali amanhã, vai juntando isso, a polícia vai, te prende, aí você, graças a Deus, recupera. Graças a Deus, eu nunca fiz nada assim de maldade com ninguém, nunca matei, né? Graças a Deus, nunca fiz isso, graças a Deus.
Mas quando você vai furtando um furto aqui, mesmo que seja uma bala que não é sua, é um furto, né? E perde a confiança Uma vez a das psicóloga pessoas. falou isso comigo, Vaguinho, que seja uma bala que você pegar que não é sua, é um furto, né? Eu conversando com ela. Aí, Wanda, foi juntando essas coisas tudo, até que chegou uma época, meados de 2020, eu fui preso. Aí foi juntando esses probleminhas meus todos, e eu fiquei 4 meses preso. E quando eu fui preso, Wanda, eu passei mal pirrei, porque o meu corpo começou a sentir abstinência da falta de droga e falta do álcool. E eu comecei dentro da cadeia, era lá embaixo, né, tinha uma cela que chamava alcool, comecei a desmaiar, vomitar, racha de sangue pela boca. Foi preso, Wagner? Foi preso. E passar mal, vomitar, racha de sangue, essa de sangue quando eu morava com a minha avó, eu também já vomitava, passava mal, porque eu bebia muito e não alimentava. E nesse ano comecei a delirar até que um dia eles me levaram no médico. Depois de 15 dias que eu estava preso, eu fui no médico, eu estava passando muito mal, sentindo muita abstinência. Aí o médico falou comigo, nossa menino, você está derrotado, eu vou te dar um encaminhamento para você internar. Só que ele me deu um encaminhamento, mas aí eu fiquei 4 meses preso. E com isso, teve um dia que eu fui na juíza para minha audiência de custódia. Aí, né, doutora Júnior, eu lembro dela como se fosse hoje, um abração para ela, que essa juíza faz parte da minha mudança de vida, né? Eu cheguei na sala dela assim, Wanda, e lá em cima tinha um crucifixo, e toda a vida eu vim de uma família muito católica, minha avó era muito religiosa, eu também, toda a vida também fui muito trabalhador e muito religioso, portanto eu fiz primeira comunhão, não foi minha mãe que forçou a barra para me ir, eles faziam primeira comunhão na escola, eu tive a iniciativa de começar, fiz com o padre Nicolau, tudo por espontânea vontade minha, Wanda. E com isso, né, tinha uma cruz lá em cima, tudo que a juíza me perguntou, falei com ela a pura verdade, aconteceu isso e isso. Tava eu, a Cabeloísa na época, né, a doutora Júnior e a doutora Jane, advogada. E a juíza chegou lá, quantos anos você tem, menina? Eu falei, eu tenho 50 anos. Eu disse, falta de vergonha, o menino todo inchado, todo machucado, você tá com cara de 50 anos. Eu falei que eu tinha medo, você tá com cara de 50 anos. Aquilo eu fiquei igual um dragão, cuspindo fogo pela boca, com vontade de xingar ela, que a gente era aquela pessoa autoritária, né, não tinha aceitação. Mas mesmo assim eu baixei a cabeça, né, escutei, você quer internar? Eu falei, não quero, doutora. Ela perguntou, você quer internar? Não quero. Aí ela falou, você quer conversar com o seu advogado, que era a doutora Jane? Quero. Fui conversar com a doutora Jane, que na época era defensora pública. Nós fomos no corredor lá e conversou, Vaguinho, o negócio é o seguinte, o trem tá feio pro seu lado, cara. Você interna, você fica preso mais ou menos 1 ano. Aí eu tenho aquele ditado, né, você vai pelo amor ou vai pela dor. Eu fui internar pela dor. E com isso, meu irmão já estava preso também, porque meu irmão tinha os mesmos problemas que eu, nós dois começamos a usar essas coisas juntos. Nós dois estávamos presos. Primeiro ele foi preso, depois eu. E com isso, eles colocaram a minha avó no asilo. E com isso, Wanda, quando eu decidi internar, eles chamaram para mim uma clínica lá em Pará de Minas, me pegaram na delegacia para me levar e nós passaram no asilo para despedir da minha avó. E como eu já tinha perdido a minha mãe, né, em 2001, eu perdi minha avó em 2010. Aí eu internei em 2010. Isso mesmo, eu internei em 2010. Aí, Wanda, quando eu fui internar, eu passei lá no asilo para dar um beijo à minha avó. A minha avó me deu um beijo, aquele beijo de babar no rosto, sabe? De babar. Eu fiquei babando assim, eu achei que ia ter mais gostoso. Ela falou, você quer ir, menino? Eu falei, não quero, pô, mas tem que ir ou eu fico preso. Quando eu fui internar, passou 15 dias, chegou o Toninho, né? O Toninho na época trabalhava na prefeitura, chegou lá, aí começou a falar comigo, Wagner, começou a rodear e não falava, e nós estávamos dentro da capela, lá na fazendinha, num momento de oração bem bacana. Aí chegou, que estava muito doente, eu pensei que ele ia falar que eu estava doente, mas não era que eu estava doente. Ele foi falar que eu tinha perdido a minha avó, né? Ele falou, vamos lá para você ver sua avó, me pegaram o carro, trouxeram em Pompéu, né? E eu cheguei assim, e nesse meu irmão já tinha saído da cadeia, eu cheguei no velório da minha avó, eu olhando assim pro caixão, dava para ver um semblante de felicidade, porque meu irmão já tinha saído da cadeia e eu estava, né? Eu estava encaminhado para recuperar de vida, e eu vi que a minha avó descansou feliz com isso, né? Aí, Wanda, o povo falou, você ia voltar para a clínica? Aí eu voltei, fiquei os 9 meses de tratamento, né? Aí quando eu voltei, Wanda, para começar a minha vida, né? Fiquei 9 meses internado, né? Foi onde eu aprendi de tudo. Eu aprendi a orar a Deus, eu aprendi a entregar a minha vida a Deus, eu aprendi a reconciliar com quem eu tinha errado, né? O Duarte Zé Branco, a gente ficava ali perto do supermercado dele, a gente dava muito trabalho para ele, lá no supermercado dele, né? Roubava dele, coitado, né? E ele muitas vezes, né, já viu. E a primeira coisa que eu fiz, eu fui lá e pedi desculpa. Eduardo, eu já vim cá, já aprontei demais com o senhor e tal. Ele falou, não, você está perdoado e tal. E comecei a fazer minha reconciliação. Isso foi com 6 meses que eu estava internado, que eu ia visitar minha família. Eu fui lá e conversei com ele. Ele falou, não, que você fique bem e tal. E as pessoas duvidavam que você realmente queria essa melhora, as pessoas duvidavam até que você pôde provar, né, que você era uma pessoa melhor. Isso levou um tempo. Quando de Deus, quando eu acabei... Primeiro assim, eu fiz a minha saída, né?
tenho um agradecimento muito eterno a fazer a minha tia Rosária, né, a mãe da Soninha, que ela é uma tia minha, uma tia mais de terceira, mas a única que acreditou que eu podia mudar de vida foi ela, Wanda. A tia Rosária, ela abriu a porta da casa dela pra mim, você entendeu? Foi a única que acreditou, porque eu tinha outros parentes que eu procurei, alguns, infelizmente, né, fecharam as portas das casas pra mim, não acreditaram em mim, né? A minha tia Rosária acreditou, né? Ela que me acolheu, né? E com isso, quando eu fiquei na casa da minha tia Rosária mais ou menos umas 3 semanas, e doido, quando acabou o tratamento, doido por arrumar um cantinho pra me morar. Só que as pessoas, mano, muita gente achava que eu tava preso, muita gente viu rolando sem terra, muita gente viu drogando e roubando, não tinha credibilidade com ninguém. As pessoas param de confiar, é As verdade. pessoas param de confiar, eu não achava nenhuma casa para alugar, Wanda. E quando eu achava casa, era cara. Era, por exemplo, na época eu voltei trabalhando servendo pedreiro, ganhando ali, se eu não me engano, R$160 por semana, e achando casa de aluguel de R$1.000, que para mim conseguir alugar uma casa era só pela... aquelas empresas, como é que fala, sabe? Que aluga casa. As imobiliárias. As imobiliárias. E comecei a alugar uma casa de R$1.000, eu não tinha condição. E doido pra sair, assim, não que eu tava sendo maltratado na casa da minha tia, mas que a gente quer ter um cantinho da gente, né? A sua história começou a dar uma reviravolta a partir do momento que você quis realmente ter a sua liberdade, morar sozinho, provar para as pessoas que Porque você mesmo que a poderia minha se tia tornar uma ali, ela pessoa me melhor. acolheu, mas eu não tinha aquela liberdade. Eu via também que, às vezes também, pode ser que a gente incomodava um pouquinho, né? Mas aí, ela nunca me maltratou nem nada. Aí, Wanda, com muita dificuldade, eu caçando casa ali, caçando casa aqui. Quem acreditou em mim, né? Que Deus o tenha no bom lugar, é o João Veloso, que foi muitos anos presidente do Cristalino, né? João Veloso tinha muitos barracões de aluguel na época, né? Aí eu cheguei lá perto dele, ô João Veloso. Aí nisso eu trabalhava, e quando eu voltei da clínica, eu trabalhava de servente de pedreiro, com o Jairo, que eu tinha trabalhado para ele quase uns 10 anos. Me acolheu de novo, falou comigo, Vaguinho, você vai trabalhar como homem? Falei, Jairo, eu vou trabalhar como homem. E me empregou, graças a Deus, eu trabalhando. Aí eu trabalhava com meu padrinho, o Nanico Pedreiro, um abraço pro padrinho Nanico, pra madrinha Nidalva, né, e todos os seus filhos. E com isso, eu falei, padrinho, o João Veloso tem uns barracos para alugar, o senhor vai lá comigo, ver se ele aluga pra mim? Aí meu padrinho, não, Vilas, eu vou lá com você, que eles me chamam de Vilas, a família mais perto chama de Vilas, meu nome é Wagner Vilas. Aí o meu padrinho foi, mano, lá conversar com o João Veloso. O João Veloso, não, menino, eu conheço a sua vida, aquele jeito dele de cruzar, não conheço a sua vida, sei o que você viveu. Você é neto da Dona Preta, que minha avó era muito conhecida, né? Eu vou alugar um barracãozinho para você, lá no fundo da casa da mãe da Cristina, né? E alugou, mano, um cômodo para mim. Alugou um cômodo e um banheiro. Aonde, né? A Madalena é uma senhora que mora na Volta do Brejo, um abraço a Madalena, Aparecida e toda a família. A Madalena que me ajudou muito, que ela tinha um filho internado na época junto comigo, eu não tinha nada, mano, não tinha nada. Aí a Madalena fez um mutirão lá na rua da casa dela, um doou uma cama, outro doou um colchão. Na época, as assistentes sociais, era a Cláudia Dentista, a Eliane, me ajudaram muito, né? Com o processo da clínica também. Quando eu precisava voltar, a prefeitura, né? Me arrumava o carro. Um abração para a Cláudia Dentista, para a Eliane, a Marluz, que na época era assistente social da época, né? E te mandando um abraço também, tá aqui, ó, o Lucas Teixeira. Manda um abraço para o meu encarregado, Wagner Vilas, exemplo de pessoa. Nossa, esse cara, eu sou fã dele, nós trabalhamos juntos, né? Na empresa, nós crescemos juntos. Um abração, Lucas, para você. A Marcela e toda a família, você sabe que tem um lugar dentro do meu coração, né? Eu não vou mais te interromper, porque o nosso tempo, ele é um tempo que às vezes a gente vai falando, a história é tão comovente, mas o tempo vai passando e eu quero que as pessoas saibam mais de você. E com isso, Vandinha, né? O João Veloso me alugou um cômodo. E pra vocês verem, gente, na vida da gente nada não é fácil, né? A gente tem que querer mudar de vida. A gente tem que querer, porque não adianta você ficar internado, você pode ficar internado 50, 100 vezes. Se você não querer, né, deixar de sofrer na vida, você não muda. Você tem que fazer uma experiência espiritual, acreditar que experiência com Deus. A experiência com Deus, porque sem Deus você não supera nada, né? Aí, Wanda, o João Veloso alugou esse cômodo pra mim, e tinha uma torneira, essa torneira tinha mais ou menos uns 50 centímetros de altura. Portanto, eu trabalhava, quando eu ia lavar minha roupa, eu lavava minha roupa agachada dentro da bacia, porque não tinha um tanquinho, não tinha nada. E o balcãozinho que me arrumou não tinha tanque. Eu lavava minha roupa sentado, muitas das vezes. Mas lavava, fiquei ali 4 meses, com 4 meses que eu estava lá, aí a sociedade já começou a me olhar diferente, olha lá, o Vaguinho trabalhando todo dia. Aí já comecei, né, a correr atrás dos meus objetivos. E nisso, a Miriam, né, professora, alugou a casa para mim, uma casa que a minha avó morou muitos anos. Cheguei perto dela, conversei, Miriam, estou mudando de vida, já mudei, graças a Deus, né? Você não me aluga uma casa? Ela falou, não, Vaguinho, você é uma pessoa de superação, vou alugar a casa. E ela acreditou em mim, alugou uma casa maior para mim. Foi a hora que eu mudei, né?
para uma casa maior. E na época eu trabalhava com o pedreiro Zé Antônio, quero mandar um abraço para ele, o cabeça pedreiro. E nisso ele me ajudou, nós pintamos a casa, mudamos para uma casa maior e comecei a adquirir as minhas coisinhas, Wanda, com muita humildade, né, trabalhando. Com isso fui convidado, né, a participar. E quando eu estava internado, quando eu vim fazer minha saída, eu conheci o pessoal da igreja do Valdo Brejo, na época do padre Giovanni. E nisso comecei a engajar na igreja de São José. Aí comecei a participar do texto dos homens. Automaticamente, né, alguns jovens lá me viram sempre no texto, me convidaram para participar do MAC. Aí a gente entrou no movimento do MAC, né, Movimento de Amizade Cristã, a qual a gente participamos mais de 10 anos. Né, participei 1 ano, depois fui convidado a ser coordenador. Fiquei na coordenação do MAC aproximadamente quase 10 anos, né? E com isso, Wanda, eu fui fazendo muitas amizades, conhecendo pessoas diferentes, mudando, podemos dizer assim, o meu habitat, né? Que às vezes eu ficava só enturmado com pessoas que usavam droga, eu comecei a enturmar com pessoas de igreja. Isso é fundamental, principalmente se tiver algum jovem me ouvindo, alguma pessoa que bebe, né? Você que tem vontade de parar de beber, de usar droga. Se você quer parar, você tem que mudar o ambiente que você está. Não desfazer do boteco que você ia, ou da boca que você ia. Mas ou você das pessoas, ou das pessoas, sem desfazer de ninguém. Mas se você não está querendo usar mais, não tem como você conviver com quem está usando ali todo dia, porque uma hora você vai cair. E cai mesmo, né? É em média, é aquela frase, né? Você é em média as 5 pessoas que você convive. É as 5 pessoas que você convive, é verdade. E com isso, mano, eu trabalhei com o Jário 1 ano e a gente começa a sonhar. A vida da gente é feita de sonhos. De sonhos, De não é? sonhos. A gente sempre tem sonhos, você pode ter certeza. Quando você não tem uma casa, você sonha em comprar a casa. Quando você compra a casa, você sonha com o carro. Quando você sonha com o carro, você sonha com a moto. Quando você sonha com a moto, você sonha com um carro mais novo. E assim a vida. A vida da gente é feita por sonhar. E se você tiver Deus no coração, no tempo de Deus, a gente vai conquistando, né, Wanda? E como eu trabalhava com o Jário, eu era doido por arrumar um serviço de carteira assinada, Robertinha. E com isso, surgiu uma vaga de emprego lá na Gropel na época, né? E eu doido querendo assinar carteira, né? Ali meados de 2010 para 2011. Tinha quase 1 ano que eu estava com o Jair de novo, eu doido querendo assinar minha carteira, né? Que o trabalho de carteira assinada ele é diferenciado, né? Você tem alguns direitos de trabalhador, né? Sim. E quando você trabalha de servente, se choveu, você não trabalhou, você não recebe, né? Aí fui fazer a inscrição para trabalhar na Gropel. Fiz todos os processos, Mantinha. Na época, a gente estava trabalhando, né, fazendo humor lá na casa do doutor Afonso. E o pessoal do Gropel me ligava: ô Wagner, vem cá para você fazer exame de geometria. Aí eu corria, enchia o caixote do pedreiro de massa, fazia a massa. E o Juninho, né, o filho do Chico, um abração pro Juninho, que Deus abençoe muito ele. Tenho uma gratidão enorme por ele, um dos meus primeiros amigos depois que eu mudei de vida, né. E eu fazia a massa, o Juninho, vou correr lá. E corria lá, fazia os exames todos, quando a fé chegou a safra. Aí, primeiro eu fui passar no psicólogo. E quando eu fui entrar na Gropel, a psicóloga da Gropel, ela me acompanhou, como eu usei droga muito novo, e na época tinha um movimento que chamava lá na Varda Acapar, que eu ficava lá, tipo assim, pagando uma pena porque eu comecei a usar droga muito novo, com meus problemas, e era de menor, não podia ficar preso. E essa psicóloga me acompanhou a vida toda. E quando eu cheguei lá para conversar com ela, aí ela já estava no seu profissional ali da empresa. Eu olhei para ela como um filho e com a mãe, porque eu tinha total confiança com ela, que ela me conhecia. Aí ela me perguntou: Vaguinho, você tá querendo entrar na Gropel? Eu tô. E como é que tá a sua vida? Eu falei: tem 6 meses que eu voltei da clínica, né? Tô trabalhando de servente. Aí me perguntou: por que você tá querendo arrumar um serviço de carteira? Por que você tá querendo entrar na Gropel? Aí eu falei, quando você fica internado, você volta um pouquinho desligado do mundo, né? Você fica meio perdido, você fica 9 meses só por conta de oração, né? Que quando você vai fazer um processo de recuperação, é oração, disciplina e trabalho. Você trabalha para manter a clínica, você faz o momento de oração e a disciplina, né? Você aprende a respeitar o próximo. Transformação. A transformação de vida. E com isso, Wanda, eu ia para ela como filho, eu ia com a mãe. E com isso eu falei com ela: eu estava na clínica, eu voltei, antes da clínica eu fiquei preso por conta dos furtos, dos furtinhos. Aí ela falou: o que furtinho é esse? Bicicleta. Aí foi ela que falou comigo: que seja uma bala, que você roubou é um furto, que não é sua. E com isso, Wanda, essa psicóloga, nós tivemos uma conversa e ela entrou no meu psicológico. Eu fui fazer um exercício lá do espelho e eu não fui muito bem nesse exercício. Portanto, quando começou a safra, chamaram meus colegas todos, né, pessoas que eu conhecia no dia a dia, e não me chamaram. Né, e com isso eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste porque não me chamaram para a safra e tal. Quando chegou uma carta lá da Gropel: no momento, né, você não foi selecionado, mas tiver qualquer desistência, nós entraremos em contato com o senhor. E nisso meu encheu d'água, né? Meu encheu d'água, foi muito triste. Você sentiu a rejeição também naquela hora? Naquela hora eu senti uma rejeição. E como eu cheguei de serviço,
tomei meu banho, deitei na cama e comecei a querer murmurar a Deus, mas sem chance. Aí Deus lembrei daquela palavra, não murmurar contra o seu Deus hora nenhuma. Aí eu coloquei oração, rezei por mim, rezei pela psicóloga. E desde quando eu voltei da clínica, eu tinha caçado um serviço na Micapel. E com isso, lá na Micapel, Wanda, o encarregado, isso aconteceu na semana, no meio de semana, no final de semana, o encarregado da Micapel foi lá na porta de casa me chamar, ó, sou João Vaga lá na Micapel, você quer ir trabalhar conosco? O menino falou que você está querendo. Parece que é uma providência de Deus. Aí eu fui para Micapel. Trabalhei na Micapel 1 ano, né, sempre me dedicando, né, esforçando. Foi quando também eu conheci a minha esposa, a Patrícia, Aparecida de Souza Silva, né, um abração para ela que está nos acompanhando em casa, né, ela ia vir, mas não deu devido ao trabalho, né. Um abração, é uma pessoa também que eu tenho muita gratidão, está ali com o dia a dia, né? Tem acreditado, né, por trás de um grande homem e sempre uma grande mulher que nos ajuda, né, e tal. Então, um abração para ela, né? E com isso, quando eu fui no Micapel, eu trabalhei na Micapel 1 ano. E sempre, né, querendo crescer mais. E na Micapel eu vi que não tinha uma possibilidade de crescimento. E nisso, quando eu voltei da clínica, a primeira coisa que eu fiz também foi dar continuidade nos meus estudos. Que eu tinha parado na 5ª série, do ensino fundamental. Aí eu dei continuidade, fiquei 6 anos fazendo EJA, né? E trabalhando no Micapel, Wanda, e não foi fácil, porque a minha esposa, quando eu conheci ela, quando eu entrei no Micapel, ela morava em Belo Horizonte, que ela é natural de Belo Horizonte. Eu saía 6 horas da manhã para o Micapel, chegava 6 horas da noite e tinha que estudar às 7 horas lá no Jacinto Campos. E o que acontecia, Wanda? Eu chegava, não dava tempo nem de eu lavar minha marmita. Eu chegava, deixava minha bolsa lá, tomava banho para a escola. Eu chegava da escola 10 horas, eu ia fazer janta para me levar no outro dia. E foi assim mais de um ano desse tipo no Micapel. Aí fui sair da Micapel, né, e através de um rapaz que estudava junto comigo, qualquer mandar um abraço para ele, Valdemar, meu conhecido como Tuquinho, hoje mexe com turma, né, ele me apresentou para o encarregado lá da Alterosa e falou, Wagner, lá na Alterosa é bom e o salário também era um pouquinho mais viável na época, né, eu converso com o encarregado para mim, e nisso ele conversou, fui na casa do encarregado e falou, não, segunda-feira você pode começar com nós. Aí eu conversei com o Ostaquim, que foi meu encarregado no Micapel, o Ostaquim, o Marcelo, tenho muita gratidão com eles também, pessoas que acreditaram em mim, né. Aí, quando eu saí, o Ostaquim na época não gostou muito, eu era muito dedicado naquilo que eu fazia, né. Quero deixar uma mensagem aí, gente, para vocês aí de casa, que vocês estão nos ouvindo, seja qual for a sua profissão, servente de pedreiro, né? Se você é um servente de pedreiro, procura entregar a melhor massa para o pedreiro, né? Se você for um auxiliar administrativo, entrega o seu melhor para o escritório. Se você for um vendedor, entrega o seu melhor para aquela empresa, porque você pode ter certeza, tem alguém que está vendo. Se não tiver ninguém vendo, Deus está vendo, e Deus não desampara ninguém. Se dedica o seu melhor. É aquele versículo, né, Wagner, eu creio que você tem um entendimento da Bíblia, que fala que se o nosso esforço ele não é visto pelos homens, o nosso esforço ele é visto por Deus. É verdade. E eu acho que o que a gente tem que carregar dentro da gente, porque muitas das vezes você vai começar algo e as pessoas não vão te ajudar, pelo contrário, elas vão te criticar. Isso. Mas é a gente lembrar, Deus está comigo. Deus está comigo. Exatamente. São agora 19 horas e 43 minutos. Nós não temos mais tempo, mas dá tempo daquele bate e volta e também da gente agradecer nossos patrocinadores aqui no Pode Chegar, nessa estreia tão maravilhosa que vem trazendo a história do meu amigo Wagner de Vilas, uma história que eu tenho certeza que mexeu com tanta gente, que veio das drogas, veio do furto, veio do álcool, veio da bebedeira, veio de tudo e um pouco mais, e ele retrata e vem trazendo essa história para que você que esteja aí do outro lado, curtindo a Exclusiva FM e o Pode Chegar, se inspire e que sirva de exemplo também. Só aquele bate-papo, hoje, só aquele bate-volta, hoje o Wagner Vilas está onde? Hoje, né, Wanda, hoje, graças a Deus, né, gente, todo o mérito na minha vida, eu agradeço muito a Deus. Hoje, né, consegui a minha casinha, consegui o meu carrinho, consegui a minha moto. Eu hoje, né, sou funcionário da Alterosa, uma empresa a qual, né, eu tenho total carinho e dedicação, Wanda, porque na vida não foi fácil, igual teve empresa que fechou porta para mim. E às vezes, gente, por ser a gente ser um ex-dependente químico e por você ser também da cor negra, às vezes a gente vai ter que provar para pessoas mais de uma vez que a gente é capaz. Às vezes, para algumas pessoas, a gente vai ter que provar 2 vezes que a gente tem um potencial para fazer aquilo ou mais. Por isso que eu falo, tudo que você for fazer, faça o seu melhor. Eu hoje, né, trabalho na Alterosa. Quando eu entrei na Alterosa, meados de 2013, né, eu trabalhava de ajudante de carvoaria. A gente enchia forno manual, né, e com isso, né, a Alterosa foi investindo, o serviço manual foi ficando de lado. Mas mesmo assim, graças a Deus, eles me deram a oportunidade de trabalhar na parte administrativa. Trabalhei na parte administrativa 7 anos e meio.
Depois da parte administrativa, eu trabalhei de encarregado e hoje, né, eu trabalho de supervisor de produção, né, graças a Deus, né, e agradeço muito a Alterosa porque ela acreditou no meu potencial, mesmo conhecendo o meu histórico, né. Teve um engenheiro que falou comigo uma vez desse tipo, Paguinho, quando eu passei a fazer o processo para me virar encarregado, Wanda, eu tinha que responder um questionário com 10 perguntas. Você já foi preso? Você já roubou? E perguntava isso, 10 questionários sobre a vida da gente. Aí, né, essa psicóloga, você vê como é as coisas. Essa psicóloga que não me passou lá na Micapel, a Alterosa contratou ela. Olha que exemplo. Que exemplo. Quando a Alterosa contratou ela, eu pensei assim, ó, eu não preciso mais passar no psicólogo, eu já estou no cargo de confiança, que eu era da parte administrativa, engano meu. Tem um ouvinte falando, passando para deixar um grande abraço para esse guerreiro, tenho muito carinho e orgulho dele e superação dos sobrenomes desse cara. Então, assim, não deixou o nome, mas as pessoas vêm chegando, porque o programa é novo, então eu quero deixar para você que no próximo programa você pode participar, deixar mensagem, 3513-0001, pode chegar você também, o programa é seu, o programa é nosso, Wagner. E então, com isso, hoje... Wanda, só para finalizar a minha fala aqui, e quando eu tava concorrendo à vaga, né, de encarregado com outro rapaz, e quando o nosso supervisor selecionou lá, nós dois ficamos empatados praticamente em todos os critérios, né? Às vezes, aí o cara falou comigo, ó, Wagner, eu escolhi você. E vou falar para você, a psicóloga estava torcendo para dar certo para você. Aí ela falou comigo que ela não te passou uma vez na Gropel, porque a sua hora ainda não tinha chegado, né? Então eu agradeço muito a Deus, nós só tenho que agradecer a Deus. Hoje em dia, a gente tem dificuldades nos dias a dia, a gente passa por apertos, né? Aperto assim que eu falo, dificuldade, o mundo, né, é cheio de um quebra-cabeça, né? A gente tem que viver um dia após o outro. Tem dia que dá vontade de se chutar o balde e largar tudo para um lado. Mas quando você chega no final, no seu trabalho, na sua atividade que você vence, você vê que valeu a pena. Sempre se dedicando e fazendo o seu melhor, né? Então, para você que está nos ouvindo, né, nunca deixe de sonhar, nunca deixe de acreditar em você. Você que está nos ouvindo aí, que tem um dependente químico dentro de casa, né? Coloque nas mãos de Deus, né? Que tudo é no tempo de Deus e nunca desanima, né? Padre Ginaldo Mozotti fala, a pior morte que tem é o fim da esperança. Né? Quando eu andava na rua drogado, quando as pessoas falavam, os netos da Dona Preta não tem conserto, os filhos da Águida não tem conserto. Tem, porque hoje a gente teve conserto, né? Eu só tenho que agradecer a Deus mesmo, Wanda, e hoje, né, agradecer o pessoal de Pompéu também, que hoje, né, graças a Deus eu consegui, né, ter um nome, é bom demais você entrar no supermercado, você ser respeitado, você entrar em qualquer lugar e ser respeitado, né? As pessoas te respeitaram, e hoje, graças a Deus, muita gente já não tem aquele preconceito de antigamente, porque a gente provou que a gente é capaz. Exatamente, é maravilhoso demais a história do Wagner Vilar, são agora 19h48, Wagner Vilar contou tudo pra gente, veio das drogas, do furto, do álcool, de uma vida de perdição total, e hoje ele é um dos melhores funcionários da Alterosa, ministro da Eucaristia, casado com a Patrícia, uma pessoa maravilhosa também, amigo de todos os pompianos e de total confiança. Coordenador da Pastoral da Criança. Coordenador da Pastoral da Criança, então você pode entender porque o podcast foi criado para que você do outro lado possa conhecer histórias incríveis como a do Wagner de Vilaço. E vem muita gente boa por aí, Wagner. Um beijo no seu coração, obrigada demais por ter aceito o nosso convite. Robertinha, você finaliza com os patrocinadores. Wagner quer dizer o seguinte, continue aí, firme, sirva de exemplo para jovens, crianças e todas as pessoas que andam junto, que andam lado a lado com você, você possa passar essa mensagem para muitas e muitas outras pessoas. Bem, Wanda. Quero agradecer, né, a vocês pelo convite, né? Agradecer a pessoa do Cássio Mourinho, que abriu espaço, né, aqui nessa rádio para esse programa, né? Beijo, Cássio. Agradecer você, né, Wanda? Você também acredita muito no potencial, sempre quando tem oportunidade, tá? Oportunidade de trabalhar, né, que eu trabalho de garçom. Outra coisa que eu amo fazer, primeiramente eu amo servir a Deus, servir ao próximo, né? Agradecer a Robertinha pela acolhida aqui nos estúdios da Rádio Exclusiva, né? Muito obrigado a vocês. Obrigado também a vocês, queridos ouvintes, né? E nunca deixa de acreditar, você é capaz, você é guerreiro, né? Todos nós temos capacidade, né? Dias bons e dias maus tem, mas nós temos Deus em todos os dias, né? Carregue Deus, seja uma pessoa de oração. Quero deixar uma mensagem, rapidinho, sei que o horário já estourou. Tudo que você for fazer, coloque em oração. Vai comprar uma casa, coloque em oração. Vai comprar uma casa, coloque em oração. Vai procurar um emprego, coloque em oração.
Vai em qualquer lugar, coloque em oração, mano. Porque se você vai comprar uma casa, você não colocar em oração, você vai comprar uma casa, o pedreiro fez cagada e tal. Coloque em oração, porque se não for para dar certo, é porque Deus tem algo melhor na vida da gente. E uma coisa que eu aprendi, mano, nesses anos meus. Se uma coisa não der certo, não desanima. Não desanima, porque Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo grandioso, né? Se não deu certo, é porque Deus tem algo maior ainda para você. Exatamente, tá aí a tia Gleice mandando um beijo, parabéns para esse guerreiro preto do varanda. Também o Lucas Teixeira, manda um abraço para ele aí, Wanda. Tá dado o recado, Lucas Teixeira. E muita gente que veio chegando, né, que descobriu o programa agora. Eu acredito que no próximo, eu gostaria de convidar mais que você viesse outras vezes, porque o depoimento do Wagner, a existência é grandão. Então, um beijo, obrigada por tudo, Wagner. Muito sucesso, muita paz, muita saúde, todas as alegrias do mundo desejo para você, tá bom, meu querido? Muito obrigada. E até a próxima. Minha querida amiga, a minha amiga Robertinha, finalize, por favor, com os nossos patrocinadores. Agradeço você, Wagner, por essa oportunidade, nessa troca de conhecimento, por você ter vindo aqui. E que Jesus continue usando grandemente a sua vida. E tem grandes planos para você, grandes planos para cada um da gente que está aqui, cada um que está ouvindo. Que a gente possa ter Deus em primeiro lugar e a fé sempre. Porque é aquilo, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Deus, ele tem um plano para cada um de nós e ele teve um para sua vida. E não foi em vão que você viveu. Amém. 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 Vamos finalizar agora com os nossos parceiros e patrocinadores aí, Barros Cruz, Arquitetura e Engenharia, prestando os seguintes serviços: elaboração de projeto arquitetônico, elaboração de projeto de estrutura de concreto, elaboração de projeto de estrutura metálica, construção de casas e galpões industriais, locação de retroescavadeira. Direção, nosso querido amigo Albenes. Temos também aí a Drogaria Pompeana, há vários anos no mercado e com os melhores preços, produtos e, é claro, atendimento. Entrega super rápida e cobrindo qualquer oferta no mercado. Ligue e faça seu pedido no 3523-1951 ou pelo WhatsApp 37-999-88-1951. E continuando, quer um lanche rápido e saboroso? O Mr. Massas é o lugar certo para você, com macarrões super recheados e um molho maravilhoso. E além do mais, tem aquela panqueca que você precisa experimentar. Você pode fazer o seu pedido através do WhatsApp 37 9999 15 516 ou do app Ai Que Fome. O Mr. Massas possui um envio via delivery funcionando de terça a domingo de 6h30 às meia-noite. E é claro que a gente não poderia faltar aí com a companhia da Coxinha Pastelaria e Sorveteria. Com os melhores salgados e os melhores preços, você só encontra lá. Salgados que derretem na boca e um sorvete delicioso feito por ele mesmo, Glênio Lester. Adquira o seu café na companhia da Coxinha, que está localizada na Rua Chiquinho da Quinta. Que delícia! Número 1018. Bom demais, tá aí nossa repórter do Pode Chegar. Um beijo no seu coração, fica com Deus, fique em paz. Você que acompanhou o Pode Chegar de hoje. Segundona ano que vem tem muito mais. E um convidado muito especial, fica de surpresa, mas a gente deixa a dica no Instagram. Acompanhe lá. Um beijão, fica com Deus, fique agora também na boa companhia de Rilke de Oliveira. Agora 19h53, fica com Deus, boa noite.